luz por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Pare por um minuto. O que é para si viajar? Para nós, na DS Automobil, é uma arte e queremos ajudá-lo a apreciá-la. Mantenha a mente aberta, tudo é uma questão de perspectiva. Se o dia está frio, foque-se no conforto do banco aquecido. Observe, mas a sério, absorva cada detalhe. Dos acabamentos premium à tecnologia de ponta, os nossos automóveis embelezam até as viagens mais longas. Reflita sobre o que vê, ouve e sente. Aprecie a paisagem, ouça o seu podcast preferido e deixe-se levar. Por que viajar indiferente quando há tanto para desfrutar? Entregue-se à arte de viajar. DS Automobil. Voltámos para a segunda parte desta conversa com o dramaturgo, encenador e atual diretor do Teatro da Avignon, Tiago Rodrigues, depois no final da primeira parte termos ouvido um testemunho da atriz Isabela Abreu numa varanda de um teatro, ouviam-se os carros, a cidade, tinha essa poesia. Ela fala da tua grande humildade e capacidade de olhar e escutar o mundo. Isso vem da experiência de jornalismo? Começamos por aí. A Isabel Abreu é uma grande amiga, nós tratamos-nos por irmão e irmã e somos muito próximos e os grandes amigos e as grandes amigas têm esse talento extraordinário de conseguirem estar a ser sinceros e a exagerar ao mesmo tempo, ou seja, a Isabel é profundamente sincera na sua admiração e ao mesmo tempo as palavras dela são imerecidas e são, eu considero, exageradas, mas que eu aceito obviamente com muito amor. A questão que a Isabel coloca é uma questão que tem a ver precisamente com essa coisa da convicção de embarcarmos na aventura coletiva de fazer teatro, e que para mim é a questão primordial. A primeira coisa em que eu penso quando vou fazer um espetáculo é com quem é que eu vou fazer. O trabalho em teatro é profundamente social, é profundamente pessoal, há um grande nível de exposição, o profissional e o pessoal não se dissocia facilmente em teatro, está tudo muito misturado e passamos muito tempo juntos e fazer uma peça demora muito tempo e depois podemos andar 4, 5, 6, 10 anos a fazer essa peça juntos. Portanto, quando penso em fazer uma peça e me vejo no lugar privilegiado de convidar, pergunto a mim mesmo com quem é que queres passar uma boa parte da tua vida. Pois, e aí tentas-te rodear o melhor possível, mas o que tu transportas é paixão, não é? Vontade de partilhar ideias e depois em conjunto envolves os outros nas tuas inquietações, paixões, vontades, é isso? Eu tenho um truque, não é que seja menos sincero ou menos honesto por ser um truque, mas é um truque. E eu partilho sempre quando jovens artistas me perguntam que conselho é que me darias. E o conselho que eu dou é: encontra alguém que acredita em ti. E que tu percebes que acredita em ti pelos bons motivos. Eu encontrei essa pessoa muito cedo. Para muitos artistas, durante as suas vidas, não é sempre a mesma pessoa. Essa pessoa vai mudando. Eu tenho a sorte de ser a mesma pessoa desde muito cedo, de viver com essa pessoa, com a Magda Bizarro, que é uma cúmplice, uma colaboradora artística. Trabalhamos juntos há mais de 20 anos e que me conhece do princípio ao fim e que acredita em mim. A partir do momento que tens uma pessoa que acredita em ti, isso dá-te força, mas ao mesmo tempo é o teu termómetro. Quando estiveres a embarcar outros numa aventura, tens de estar sempre a olhar para essa pessoa para ver se aquilo que tu estás a fazer para embarcar os outros contigo, também embarca aquela pessoa. Se embarcar aquela pessoa é porque o que estás a fazer é íntegro. É íntegro, mas o que é que faz com que os outros entrem na tua barca? É a certeza que estás sempre a fazer também para aquela primeira pessoa. É o não querer desiludir aquela pessoa que sempre te apoiou, que te faz manter-te num lugar de integridade
e de criatividade e de esforço e de competência é o contamina os outros. Contamina talvez. os outros, não é? Eu espero. Há isso, não é? Eu espero. Eu gosto. E também envolves, essa envolvência, os outros sentirem-se convocados a criar. E o prazer, não esquecermos também o prazer de estarmos juntos. Fazer teatro é um prazer incrível. Fazer teatro é divertido, é apaixonante. As angústias e as crises são todas altamente justificadas pelo enorme prazer. É um bocadinho como os trabalhadores em ajuda humanitária, muito mal comparado. Eu faço essa piada às vezes, comparar teatro com ajuda humanitária, mas faço apenas por piada. Mas aqui não é bem piada, porque é que os trabalhadores em ajuda humanitária, que estão sempre sob stress, não têm assim tantos burnouts ou stress pós-traumático ou tantos problemas psicológicos? Sexo e álcool, consta. Não só. Sexo e álcool, não, ou seja, não achem que eu estou doido. Work hard, party hard, não é? Trabalha duro e festeja duro. Partilhaste isso no teu espetáculo. Mas é uma outra coisa também, é o sentido de missão, é a satisfação com o trabalho feito. E eu acho que em teatro nós somos tão apaixonados pelo que fazemos que há uma satisfação que é um enorme privilégio, porque, sejamos honestos, quantas pessoas no mundo é que trabalham naquilo que amam? Muito poucas. Quase ninguém. Somos uma minoria ínfima neste planeta de seres humanos vivos que têm o enorme privilégio de trabalhar naquilo que amam fazer. Verdade. E, portanto, é preciso colocar-nos por inteiro quando estamos a fazer o que amamos, o que gostamos de fazer. E queixarmos um bocadinho menos. eu gosto muito do pensamento crítico, mas claro. vamos lá. Quando tens a noção do teu privilégio, quando tens a noção da tua sorte, quando tens a noção de poderes amar aquilo em que trabalhas, quando sabes que a esmagadora maioria das pessoas tem que trabalhar em coisas de que não gosta para poder sobreviver, para poder pagar as contas. Obviamente, não estou a dizer que não há precariedade e dificuldade na vida artística. Tremenda. Mas nunca esqueçamos, e eu já não estou nessa situação, mas lembro-me muito bem, o meu primeiro ordenado fixo foi como diretor artístico do Teatro Nacional. Mas também, aos 37 anos depois, mas passei logo da trotinete para o autocarro. Para o Blazer, que agora eu uso já há 10 anos, sim. A Isabel fala de algo que me interessa bastante, a falha, e usarmos a falha como vantagem. Como é que é? Tu, pelos vistos, ensinaste-a? Como é que começaste a lidar com a tua própria falha, com os teus falhanços? Eu tive a sorte desde muito cedo em teatro perceber e estar rodeado de pessoas que também me ensinaram que a possibilidade do erro em teatro é o que torna o teatro vivo. É o perigo de que tudo pode correr mal a qualquer momento. É a adrenalina e a beleza do live, não é? Como se diz muitas vezes. É ao vivo, é presente, é efêmero, cada vez é irrepetível e, portanto, o erro não pode ser uma coisa a que escapamos. O erro tem que fazer parte, é um dos ingredientes e temos de ser capazes de o gerir. E quando ele acontece... A imperfeição é um ingrediente, não é? E quando ele acontece, recordar que essa imperfeição é a prova de vida daquela obra. Como a falha... Olha, hoje é a segunda vez que falo do David, da estátua do David, do Miguel Ângelo, que é mármore que ele pôde utilizar àquela escala porque tinha uma enorme falha, um enorme risco e ninguém queria usar para nada. E ele ficou com os restos do mármore e fez uma das mais importantes obras de arte da escultura da história da humanidade, porque aquele mármore estava meio avariado, tinha umas falhas, e portanto o teatro tem sempre lá umas falhas. O teatro é desenho a carvão, não é um quadro a pastel perfeitinho. O teatro tem um lado de traço grosso, tem esse risco, tem o lado da tentativa, e essa tentativa tem uma vida, uma vitalidade, uma energia, uma partilha, uma capacidade de persuadir, uma capacidade de produzir cúmplices, que é muito mais importante do que fazermos teatro a esperar que seja perfeitinho. Para isso não façamos teatro. Em fórmula, não é? E para isso não façamos um teatro que quer ser o mesmo todas as noites. Para isso façamos outras disciplinas artísticas onde, efetivamente, no cinema, depois do filme estar terminado, ele vai ser mostrado exatamente sempre da mesma maneira ao público. E isso não é mais ou menos legítimo, mais ou menos interessante, mas se fazemos teatro, tentemos aproveitar a imperfeição como uma força vital. Os teus melhores espetáculos, aqueles que tens mais orgulho de ter escrito, dirigido, representado, incluem essas falhas, partiram de grandes falhas?
Incluíram essas falhas? Todos os meus espetáculos têm fragilidades, e todos os meus espetáculos tentam, sobretudo no trabalho com os atores, aceitar uma natureza imperfeita, uma rugosidade da tentativa, que é incompleta, imperfeita, mas que tem uma urgência e um desejo profundos, que são mais importantes para mim do que a perfeição técnica ou o acabamento. Eu não quero saber do rodapé, eu quero as janelas abertas. Adoro essa frase. O Gonçalo Frota, que assina o pós-fácio deste livro, refere uma pergunta, sem a nomear, que foi colocada por um dos atores, atrizes, não sei quem é que colocou a pergunta, não sei qual foi a pergunta, mas que abalou o caminho, o sentido da peça quando estavam a prepará-la, e tu equacionaste perante o abalo que essa pergunta provocou, equacionaste reescrever a peça toda. Não sei se queres revelar que pergunta foi essa. O que é que se passou? Não quero revelar, mas agora os tambores iam rufar e tudo. Não, porque talvez a pergunta não dê uma medida do dilema, mas o problema dá uma medida do processo de trabalho e da intervenção que cada pessoa pode ter. Eu gosto de fazer peças com muita participação das pessoas, em que assumo a autoria e, portanto, assumo a responsabilidade de, num dia mau em que ninguém tem nada para dizer ou não tem ideias para o que havemos de fazer, eu tenho a responsabilidade de propor o que se deve fazer, mas tentando sempre que toda a gente envolvida, não apenas os atores, todos os criativos, todos os técnicos, saibam a razão pela qual fazem aquele espetáculo. E as razões não têm que ser as mesmas, mas que cada pessoa tenha a sua chave para entrar e naquele espetáculo e sentir que aquele espetáculo é também uma expressão de si próprio. E isso é uma coisa que eu procuro na forma como trabalhamos, no debate que tento promover, na escuta que tento ter para as equipas e no espaço, às vezes tremendo, que alguém pode ter ao ponto de dizer então se pensas isto, então talvez o espetáculo devesse ser aquilo, e demasiado tarde na construção de um espetáculo surge essa hipótese. Eu tenho sempre assim uma crise de fé a meio de cada processo, todos os processos. Sim, todos os processos, nunca sei quando é que vai acontecer, e há um dia em que saio do ensaio e digo, mas que palhaçada, porque é que eu estou a fazer isto? Nitidamente isto não serve para absolutamente nada, eu não tenho nada para oferecer com isto, e há um dia assim de crise de fé. Eu já sei que tenho que ultrapassar, de cada vez que ela vem, por exemplo, a Magda Bizarro, que apanha comigo nestes momentos de angústia, diz-me, mas Tiago, isto acontece sempre, está a acontecer outra vez. Eu, não, desta vez é diferente, Magda, desta vez é que é, desta vez é que eu tenho que mudar isto tudo, não é possível. E o que é que te faz continuar? O que é que faz voltares a ter fé? Um bom jantar e... Um copinho? Sim, um bom jantar, um copinho, uma conversa com amigos, relativizar. Eu muitas vezes digo às equipas nos momentos de tensão, e alguém tem que me dizer isso, e eu às vezes relembro a mim próprio, apesar de tudo é teatro, não é cirurgia pediátrica. Calma. Estamos só a fazer um espetáculo, calma. É só um espetáculo. É a coisa mais importante do mundo para nós, e ao mesmo tempo é só um espetáculo. E esta capacidade de ser o mais quente e o mais frio ao mesmo tempo, ou seja, de ser a missão da nossa vida, o amor profundo do teatro, e ao mesmo tempo, calma, é só um espetáculo. Portanto, em dois pontos, a vontade de salvar o mundo, entre aspas, e calma, é só um espetáculo. Sim, eu sou filho de uma médica, há coisas mesmo importantes no mundo. Bom, um espetáculo é muito importante para nós, se correr bem pode ser muito importante para o público, pode até mesmo transformar a forma como nós vemos o mundo, mas limite, uma angústia acerca de um espetáculo é um grão de areia comparado com a angústia de um cirurgião pediátrico. Pois. E como é que está a ser esta tua experiência, que já tem uns aninhos? Quantos anos tem? 2 anos agora aninhos, em Avignon, sim. Em Avignon, diretor artístico do Festival de Avignon. Como é que está a ser? Sentiste a falhar no início? O que é que mais tens recebido, aprendido, acrescentado aos teus dias nesta tua experiência destes 2 anos? Há uma coisa que eu costumo dizer com também um grande amigo e ator com quem tenho a sorte de trabalhar muitas vezes, o Tony Quito,
Nós costumamos dizer que se for para falhar, que seja gloriosamente, que seja grande. E obviamente chegar ao Festival da Avignon, ser o primeiro não francês a ser convidado a dirigir aquele que é considerado um dos maiores festivais de teatro e artes performativas do mundo, certamente o mais belo. Não sei se matematicamente o maior, isso depende das réguas que utilizamos para medir, mas o mais belo, isso é objetivo e científico e quantificável. E obviamente isso responsabiliza, e nesse caso falhar seria finalmente, verdadeiramente falhar gloriosamente. Tiveste medo de falhar gloriosamente enquanto diretor artístico do Festival da Avignon? Não posso dizer que tenha tido medo. Talvez uma das razões pelas quais eu relembro muitas vezes as pessoas de que isto do teatro não é cirurgia pediátrica é também porque é um exercício de confiança. Na iminência do erro, ou da possibilidade do erro, é preciso saber que sem a possibilidade do erro não há também a invenção, não há também a liberdade artística. Os grandes avanços artísticos fazem-se contra uma convenção, em ruptura com um conjunto de regras e, portanto, sob a possibilidade de estar a errar tecnicamente, conceptualmente. Portanto, a possibilidade do erro é uma coisa que faz avançar, é um trampolim para o futuro. Tenho mais um áudio, mais uma surpresa, e depois quero o teu comentário. Bom dia, Bernardo e Tiago. No início do seu percurso, o Tiago teve um encontro importante e talvez decisivo com a companhia de teatro Stan, da Bélgica, e foi um encontro importante porque não só pelas opções artísticas desta companhia, que acho que tiveram um impacto grande numa jovem ator que Tiago era na altura, mas também pela sua organização coletiva, ou seja, a Companhia de Teatro Stan tinha um trabalho de criação em coletivo, em que todos os elementos da companhia trabalhavam em conjunto, e ainda trabalham desta forma, trabalham em conjunto para criar o espetáculo, sem ter um encenador, sem ter um dramaturgo desenhado, é sempre um trabalho em conjunto. O Tiago, durante muitos anos, desenvolveu projetos desta forma. Ele teve a sua própria companhia Subúrbio, que é um coletivo Subúrbio. Também fez vários projetos com outros criadores. Lembro-me, por exemplo, das Urgências, que é um projeto que ele criou no Teatro Maria Matos, o Yesterday's Man, com Rabia Mouroué e Tony Chakar, fez um projeto também engraçado, que era o Hotel Lutécia, que era um espetáculo que acontecia na fachada do Hotel Lutécia, o Long Distance Hotel, que era um espetáculo criado à distância, através dos meios de comunicação digital, e também vários projetos em conjunto com um grupo de atores e criadores de Rio de Janeiro. Por exemplo, o Mundo Maravilha, ou uma trilogia de espetáculos que também foi mesmo memorável, que criaram 3 espetáculos em 3 semanas com este coletivo temporário. A minha pergunta é essa, de facto. Depois de alguns anos, o Tiago começou a trabalhar mais como encenador, ele próprio, e também dramaturgo dos seus espetáculos. A minha pergunta seria, até que ponto esta experiência de trabalho em coletivo e esta maneira de desenvolver projetos artísticos, até que ponto esta prática ainda está presente no seu trabalho? Eventualmente de outra forma, com outros contornos, com outros objetivos, mas acho que seria interessante o Tiago poder partilhar um bocado sobre este tema com o público. Obrigado. Muito bem, acabamos de ouvir o Marco de Putter, diretor artístico da Culturgest, e que refere aqui um certo passado teu enquanto elemento da companhia de teatro Stan. É uma companhia belga. Eu cheguei a ver uma peça em que entravas no CCB há uns aninhos.
Tenho ideia. E partiam do improviso. No fundo, pelo que me lembro, é que a peça era construída num momento, havia uns elementos e havia muito improviso com algumas diretrizes, mas era construída num momento. O que há desse início no trabalho que fazes hoje? O Mark Deputer é talvez uma das pessoas que conhece melhor o meu trabalho e o meu percurso desde muito cedo. Foi o Mark Deputer que convidou os TG Stan a vir pela primeira vez em Portugal em 1997 ao Centro Cultural de Belém, altura em que eu os descobri e participei de um ateliê e tive a sorte de ser escolhido pelo Jorge Silva Melo e o Mark Deputer, que eram os conselheiros de teatro e dança do CCB dessa época, dirigido pelo Miguel Lobo Antunes. E tive a hipótese de participar nesse workshop e de descobrir de dentro essa forma radical, democrática, coletiva, apaixonante de trabalhar dos TG Stan. Arriscada, muito arriscada, surpreendente, muito sem encenador, ou seja, com uma espécie de acordo dramatúrgico entre todos os atores que agora vai ser experimentado em palco, sendo que nunca vimos como é que o outro vai fazer a cena. E, portanto, há uma espécie de dramaturgia em tempo real, de construção e encenação em tempo real. Bem, certamente aí aprendeste muito sobre a falha, a virtude da falha, não é? E a energia do risco. Do risco. O risco aí era potenciado, não é? Essa foi, assim, uma escola absolutamente fundamental para mim. Depois passei muitos anos, continuando a colaborar com os TG Stan, muitos anos como um colaborador nato. Fazia muitos convites a pessoas para colaborar comigo, autores, encenadores, artistas, e digamos que até 2010, muitas das experiências que o Mark Deputer mencionou fazem parte ainda de um período que eu considero um período de aprendizagem. Eu queria era experimentar coisas diferentes, trabalhar com pessoas diferentes, continuar a trabalhar, continuar a fazer e, sobretudo, olhar sempre para a Magda para ver se continuava a manter a minha integridade e se aquilo que eu prometia ao mundo era uma promessa honesta. A Magda de vez em quando faz má cara, é isso? A Magda de vez em quando faz má cara, sim. E quando a Magda faz má cara, normalmente temos bom resultado. É o preço a pagar pela má cara, é que surge uma discussão sobre qualquer coisa e que permite que eu faça, às vezes, algumas descobertas com alguma qualidade que possa partilhar com o público. E depois dessa fase de colaboração, comecei a partir de 2007, 8, 9, mas sobretudo a partir de 2010, a escrever e a encenar os meus espetáculos, mas tentando sempre preservar valores fundamentais como o do trabalho coletivo, da participação. É um bocadinho como a Constituição Portuguesa. Diz que a educação em Portugal não é gratuita, mas é tendencialmente gratuita. O meu trabalho é tendencialmente democrático. E, portanto, claro, atento à participação dos outros e eventualmente inclui as vozes e as ideias dos outros. Tentando praticar à minha maneira aquilo que fui aprendendo. Eu tento escrever em colaboração com os atores, com toda a equipa, tento imaginar um processo de trabalho diferente a cada vez, mas que corresponda a necessidades concretas e desejos e urgências da equipa, sem ter necessariamente, por exemplo, e isso é muito parecido com os TG Stan, sem ter uma imagem do que deve ser o espetáculo. Se me perguntares, ao fim de uma semana de ensaios, quando ainda faltam 5 ou 6 semanas para a estreia, o que é que eu imagino que vai ser o espetáculo, é nada. É nada. Ou não sei o que é que vai ser. Ou então são ideias que depois não se vêm concretizar daquela assim, maneira. Mas não tenho imagens. Eu acho que o espetáculo é o resultado do trabalho que nós fizermos juntos e há de ser, se for um retrato honesto do que fizemos juntos, há de ser um espetáculo melhor ou pior, mas é o que nós conseguimos fazer. E confio profundamente nos outros e no processo de trabalho, na qualidade dos outros. Tenho a sorte de ter, se eu tenho um talento particular, é o de me rodear de pessoas melhores do que eu e tenho beneficiado tremendamente desse talento. Fazes teatro para combater a solidão e provocar o encontro? Comecei a fazer teatro aos 14 anos, não por gostar de teatro, mas porque o professor Jorge Pité, da Escola Secundária da Amadora, me viu sozinho e disse: ok, vem fazer teatro ao sábado de manhã. Eu não tinha nenhum interesse em fazer teatro, mas tinha o interesse de contar histórias e ouvir contar histórias, e lá fui fazer teatro, e a partir desse sábado de manhã em que fiz teatro pela primeira vez, já não estou sozinho. Vamos dar música à nossa conversa para termos mais companhia. Que músicas é que nos trouxeste que podes lançar? Trouxe o medo
Foi a primeira música da da Amália que ouvimos no início e que faz magis- parte Na Medida do Impossível, que magistralmente esteve em cena com o Turgeste, cantado esse fado pela Beatriz Braz, Beatriz Braz, que é uma grande atriz, jovem atriz portuguesa, mas enorme atriz portuguesa, e tem uma enorme voz, cantora. uma enorme cantora. E que cantou esse fado depois de um dia particularmente difícil de entrevistas com trabalhadores de ajuda humanitária. Fomos para o apartamento de um de nós, eu acho que fomos para o apartamento do Gabriel Ferrandini, porque o Gabriel, como é músico, não sei o que é que acontece, o Gabriel fica sempre com os melhores apartamentos. E acho que é uma coisa qualquer dos músicos. E eu queixo-me sempre, então, mas eu é que sou o encenador e o autor, e ele é que tem um apartamento bom, a penthouse. E fomos para o apartamento do Gabriel, estávamos a beber um copo juntos, e eu sabia que a Beatriz não só canta muito bem, como canta fado muito bem. E eu disse, Beatriz, pá, canta-nos um fado, assim já tipo final de noite. E a Beatriz cantou O Medo, e assim que ela terminou de cantar, nós dissemos todos, este fado vai ter que estar no espetáculo, porque tinha muita ligação com uma história que nos tinha sido contada nesse dia de alguém que cantava. E pronto, E esteve no espetáculo. mais belos deste espetáculo, Na Medida do Impossível, maravilha. Trouxe outra música também que agora estou a ouvir muito, ou a ouvir de novo muito, que é Otis Redding, porque eu tenho sempre uma playlist quando estou a escrever espetáculos. E quando estou a ensaiar e fico obsessivamente dentro dessa playlist. Se não estiver na playlist eu não quero ouvir. E atualmente estou a escrever uma peça, estou a trabalhar num espetáculo, vamos começar ensaios em breve, e uma das músicas que está em repeat nessa playlist é este Try a Little Tenderness do Otis Redding. Vamos ouvir. Try a little tenderness, yeah, yeah. Oh, man, You know she's waiting, just anticipating for things that she'll never possess, yeah. E mais? O que é que trouxeste mais? Queres revelar um bocadinho da temperatura da peça que vais fazer? É uma peça, vou trabalhar pela primeira vez com a Comédie Française, grande companhia francesa, a companhia de Molière, julgo que é a companhia em atividade mais antiga no mundo. Vou trabalhar com uma equipa fenomenal de 7 atores, nomeadamente com Elsa Le Poivre, uma das atrizes francesas que eu prefiro e que mais admiro, e vou poder escrever para ela um texto original sobre uma atriz que está em tribunal, a atravessar um processo em tribunal porque processou o Estado por causa de maus tratos do seu filho autista numa casa de acolhimento do Estado, e ao mesmo tempo no teatro, ela é atriz, está a ensaiar a Écuba de Eurípides, que é também uma história de exigência de justiça em nome de um filho que foi morto. E é a história também de uma atriz que é atravessada no palco pelo que vive na sua vida e atravessada na vida e no tribunal por aquilo que representa no palco. E este Otis Redding está sempre a passar nesta peça. Maravilha. O que é que trouxeste mais para nós ouvirmos? Trouxe também o Gabriel Ferrandini, que é uma das minhas inspirações e ao mesmo tempo cicatrizes felizes já em termos musicais, porque tive a oportunidade de trabalhar com o Gabriel já em 4 espetáculos, nomeadamente Na Medida do Impossível, com o Gabriel em palco, e sigo o trabalho do Gabriel, e uma dos lançamentos mais recentes é um álbum fenomenal em que podemos de alguma forma ver o Gabriel mais uma vez no máximo do risco. É também um músico do risco, do improviso, e ao mesmo tempo de um rigor de trabalho absolutamente impressionante, e este é um tema de muitos, porque o Gabriel não é uma canção, não é um tema, o Gabriel é uma espécie de universo de onde emergem coisas. E qual é o tema que vais lançar? Unpredictable Sessions, ainda por cima é um título perfeito para caracterizar o Gabriel, que pode ser unpredictable da melhor maneira. Vamos ouvir.
Muito bem, e há mais um tema. Há mais um tema. O último tema é um tema que está relacionado com a minha história pessoal, com o meu pai. O tema é o Teresa Torga, do José Afonso, do Zeca Afonso, que faz parte do álbum Com as Minhas Tamanquinhas, que é um dos meus álbuns preferidos do Zeca Afonso. E este Teresa Torga é inspirado num artigo que o meu pai, Rogério Rodrigues, que era jornalista, escreveu em 1975 para o Diário de Lisboa. E o Zeca Afonso leu esse artigo e, a partir desse artigo, dessa crónica que lerei daqui a pouco, criou este Teresa Torga, que é uma canção que, além de ser uma belíssima canção, é uma canção que transporta em mim também por esta história genealógica. Que tem origem, de facto, no olhar que o teu pai teve para esta mulher. Então vamos ouvir o tema Teresa Torga. Dizem que se chama Teresa, seu nome é Teresa Torga. Mudou pica bem Benfica, atura a malta da Borga. Aluga quartos de casa, mas já foi primeira estrela. Agora é modelo à força, que o diga António Capela. Teresa Torga, vencida numa fornalha. Muito bem, e agora sim ia-te convidar a ler o texto que deu origem a esta música. Um texto que surge numa pequenina reportagem que o teu pai... É um artigo de 2 colunas que saiu no Diário de Lisboa em 75. O meu pai fazia a cobertura, isto pela pequena anedota, o meu pai fazia a cobertura de uma manifestação, julgo de professores, porque ele cobria sobretudo a secção de educação, nessa altura no Diário de Lisboa, é no princípio da sua carreira de jornalista, Jovem jornalista? Jovem, meu pai em 75 tinha 28 anos. É 2 anos antes de eu nascer, e enquanto faz a cobertura dessa manifestação, vê uma coisa, e além do que terá escrito, que não ficou para a história, sobre a questão da educação e dos professores, escreveu esta crónica, que é uma crónica que o marcou, que lhe deu um espaço também de escrita diferente no Diário de Lisboa na altura, e que deu origem a esta canção do Zeca Afonso. Aborda a questão da saúde mental. Sim. Pronto. Então vamos ouvir. O título é Ex-fadista nua em plena cidade. Perante o espanto de transeuntes e automobilistas, uma mulher postada ao centro do cruzamento da Avenida Miguel Bombarda com a Avenida 5 de Outubro, enquanto dançava, fazia um striptease integral. Completamente nua, eram 4 da tarde de ontem, a mulher de que não se conhecia o nome. Visivelmente surpreendidos, alguns espectadores da cena, em vulgar em ruas de Lisboa, dirigiram-se para a mulher no intuito de a proteger das vistas de quem passava e de quem parava, persuadi-la a vestir-se e abandonar o local. No meio da confusão, surge o repórter fotográfico António Capela, que começa a disparar. Os populares, indignados com o que consideram uma baixeza moral, investem sobre ele, insultam-no, empurram-no, agridem-no, e só a intervenção do proprietário de uma drogaria vizinha impede que não lhe partam a máquina. É obrigado a entregar o rolo, que é destruído no próprio local onde a ação decorre. Os protestos são muitos, o repórter fotográfico António Capela acha por bem desaparecer da cena. Um dos presentes liga para o 115, que chegaria apenas meia hora depois. Entretanto, a mulher tinha sido levada em braços, ainda desnuda, para o limiar de um prédio com porteiro à porta. Já vestida, olhava apática às pessoas que a rodeavam. Dizem-me que se chama Maria Teresa. Não sou Maria, não sou Teresa, tenho muitos nomes. Tinha os lábios encurtiçados e recusava o copo de água que lhe ofereciam. Quem se despiu na via pública ontem, às 4 da tarde? Chama-se Maria Teresa Gomes Batista, usa o nome artístico de Teresa Torga. Tem 41 anos de idade, é divorciada e mora num 4º andar do número 132 da Rua Elias Garcia. Atriz de revista, inicialmente corista,
Embarca para o Brasil, de onde regressa em 1964. Faz ainda uma perninha com o Humberto Madeira na revista A Pontapé. Sem possibilidades de prosseguir na carreira, começa a cantar o fado em boates. Mas os anos começam a contar-se, assustadoramente, as depressões de uma vida em queda também. Há semanas, abandona o último emprego que lhe restava, mudar os discos no pick-up da boate A Ferradura, em Benfica. Trabalhava das 22 horas às 3 da manhã, ganhava 120 escudos. Aluga 3/4 da sua casa para sobreviver e não se sentir tão só. Apesar de tudo, resta-lhe um Volkswagen. Na confusão, simplicidade da nudez, perdeu as suas chaves. Por 2 vezes, já internada no Júlio de Matos, regressará para mais uma cura de 15 dias, porque almoçou com os amigos, eles saíram, sentiu-se só em casa e então veio para a rua ver pessoas e despir-se. Ela usa o nome de Teresa Torga, porque há um escritor que se chama assim. Diz-me uma vizinha que acrescenta condoída como se já esperasse o desenrolar dos acontecimentos. Ela é assim, mas é boa pessoa. Não pode sentir-se sozinho. E então gosta muito de ler. É uma fervorosa admiradora desse escritor que tem o nome de Torga. Quando abandonei o local, tinha ela, de seu nome artístico Teresa Torga, seguido num carro da polícia para a esquadra do Matador. Uau! Belissimamente escrito, enxuto e muito bem lido. Obrigado pela partilha. Tu trabalhaste como jornalista, pelo que sei, uns tempos. O que é que aprendeste com o teu pai enquanto jornalista? Alguma coisa a ler, a ver, a ouvi-lo? Aprendi este gosto do requinte da simplicidade na escrita. Há qualquer coisa de tremendamente requintado nesta escrita e, ao mesmo tempo, de uma secura, de uma simplicidade, de uma prosa enxuta, Mas requintada, de facto. mas altamente requintada, como fazer muito com pouco. Lembro-me sempre da polémica entre o Faulkner e o Hemingway, não é? O Faulkner que dizia... O problema do Hemingway é que conseguimos ler um livro inteiro e nunca temos que ir ao dicionário. e tem muita piada. E ao mesmo tempo, para mim, é o elogio enorme da escrita do Hemingway, que é: conseguimos ler um livro inteiro, nunca temos que ir ao dicionário, mas há um requinte daquela simplicidade, que não é só de vocabulário, é uma secura, é uma capacidade de produzir imagens que eu reconheço na escrita jornalística, e não só, mas na jornalística do meu pai, que reconheço na escrita jornalística de uma geração do jornalismo português, e não só, e que é qualquer coisa que me inspira muito ainda hoje. É talvez um dos tipos de escrita, ou um dos sabores literários que mais me entusiasma, esta escrita que parece que ouvimos... claramente não é escrita à mão, claramente não é ao computador, foi mesmo à máquina de escrever. Nós sentimos nas palavras o tac, tac, tac da máquina de escrever. Simples e sofisticado, Sim. não é? E que maravilha. E que geração anterior a nós, tantos bons nomes que escreviam tão bem e com quem também temos muito a aprender. Há pouco falaste do Medo, o fado da Amália, cantado pela Beatriz Braz, e surgiu-me esta questão. Tu trabalhas estas questões fundamentais. Tens algum grande medo? Eu sou pai, eu tenho uma filha. Que idade tem? Tem 22 anos, vai fazer 23 este ano, mas desde outubro de 2001, quando ela nasceu, essa pergunta não precisa de resposta. Eu sou pai, eu tenho uma filha. Qual é o meu grande medo? Eu sou pai. Eu termino sempre estas conversas com a mesma pergunta. A vida tem sido boa para ti? Muito boa. Tem sido extraordinária. Tem sido uma bela peça de teatro também? Face à incerteza da quantidade de atos que poderá ter esta peça, acho que tem sido composta de cenas absolutamente incríveis.
É um prazer estar em palco nesta vida. Como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. A que pequenas coisas do dia-a-dia atribuis interesse, beleza e dedicas tempo e atenção? O que é que te ocorre atualmente? Há alguns rituais importantes para mim e acho que com o passar do tempo cada vez mais. O café, o gesto de beber um café, há qualquer coisa nesse gesto que há de ser a minha tradução pessoal de outros rituais simbólicos ou superstições ou convicções ou gestos necessários de outras pessoas. O gesto de beber o café. E o local onde bebes o café? O local, o momento, a pausa que vai com o café. O café como meta de início de dia. É depois de ter bebido o café que começa a contar. Até beber o café ainda não conta. Há isso. Há os livros. Os livros são a leitura, o espaço da leitura, a relação com o objeto livro. É qualquer coisa de muito forte para mim, muito apaziguadora e ao mesmo tempo muito forte. E depois, efetivamente, eu gosto de pequenas coisas. No outro dia, contrário aos meus hábitos, plantei uma cerejeira. Então? E plantei uma cerejeira, ofereceram-me uma cerejeira e plantei a cerejeira. Eu adoro, é a minha árvore preferida, a cerejeira. Quando era miúdo passava muito tempo pendurado numa cerejeira no quintal dos meus avós. Adoro cerejas. A cerejeira tem... Depois há o cerejal do Chekhov. Eu estava a pensar exatamente nisso. Portanto, a cerejeira... Então ofereceram-me... A minha filha ofereceu-me uma cerejeira. Que simbólico. Eu plantei uma cerejeira. E a cerejeira está a começar a aparecer a primeira cereja. E eu todos os dias quero olhar para aquela cereja. Mas a ideia de uma árvore que está a crescer, que fui eu que plantei, e que agora vai dar a sua primeira cereja, há qualquer coisa de muito forte. E depois diria que na beleza das pequenas coisas, a coisa mais incrível que me aconteceu nos últimos anos, em termos de beleza de pequenas coisas, pequenos gestos cotidianos, é o tempo que passo com a minha cadela. É passear na floresta com a minha cadela, é ter uma relação profunda com um ser vivo que não é um ser humano. Como é que se chama a tua cadela? Nairobi. Nairobi, uau! Que maravilha! Bom, a conversa é com mais cerejas e apetecia-me continuar, mas eu tenho que ir passear Nairobi agora. Tens que passear a Nairobi. Deixa-me só perguntar-te uma palavra em francês que gostas muito de dizer, que tens gosto em ouvir e até em dizer. Agora que estás há 2 anos em França, falas muito francês, imagino. Alguma palavra que achas que a sonoridade te encanta? Imensas palavras. Há uma palavra que adoro, porque agora para mim é casa, quando estou lá. Ao lado de Avignon há uma ilha fluvial. Quando dizemos assim ilha, parece uma coisa exótica, lindíssima. Não, é só tipo, é no meio do rio, é um pedaço de terra que está no meio do rio, onde há poucas casas, muitas árvores, algumas quintas, e eu tive a sorte de encontrar... O sítio onde vivo agora, em Avignon, é precisamente nessa ilha. É só passar uma ponte em frente a Avignon. Wow. É no meio de quintas e não sei o quê, e é uma casinha onde eu tenho espaço para uma cerejeira e onde é ótimo passear com a Nairobi. E essa ilha chama-se Bartholas. Bartholas. Ilha de la Bartholas. E o que quer dizer? Não quer dizer nada de especial, é só o nome da ilha. Bartholas é no meio do Rhône, do rio que passa ao lado de Avignon. E quando estás em Avignon e dizes, um bocadinho como quando estás em Benfica, dizes que vais a Lisboa, não é? Aquilo faz parte de Avignon, mas como é fora de muralhas, quando estás em Avignon, estou no escritório, ou vou a um teatro, ou tenho um encontro, acaba o dia e digo, vou para Bartholas. E é como sair de Avignon e ir para um sítio particular. Demoro 5 minutos de bicicleta, porque em Avignon ando sempre de bicicleta de um lado para o outro. E Bartholas é assim, paz, calma. Eu vou tentar, ajuda-me. Bartholas. Bartholas. Perfeito. Uau.
Pronto. Estás convidado. Quando vieres a Avignon, vais a Bartholas. É um sítio mítico. Já é como se fosse mas para mim já é assim, um sítio poético. É também um sítio onde vou para casa, mas é um sítio poético. Bartholas. Muito bem. Obrigado, Tiago. Obrigado. Gostei muito. Eu também. E terminou assim este episódio com o Tiago Rodrigues, tantas coisas que ele é, contador de histórias também, um dizer, um ator que leu tão bem este texto, e é diretor, dramaturgo e tantas coisas. Se gostaram deste episódio, façam-se ouvir, enviem críticas, sugestões, opiniões e partilhem o podcast com a malta boa que vos rodeia. Podem encontrar-me nas redes sociais, gosto sempre de vos ler. Como sabem, o genérico deste podcast é da autoria da Márcia, feito com a colaboração de Tomara. As fotografias são do Nuno Fox e a edição áudio é de João Ribeiro. E pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá, já sabem, pratiquem a empatia e boas conversas. Tiago, antes de ir para Bartholas, que mensagem, que frase lanças para quem nos escuta? Eu tenho uma... É uma pergunta, é uma divisa, mas eu gosto muito de fazer, porque muitas vezes, quando faço essa pergunta, vejo, passado uns dias, essa pessoa a quem eu fiz essa pergunta começar a fazer essa pergunta a outra pessoa. Em que é que posso ajudar? Ai, que giro. Gostei. Muito bem, gostei. Em que é que posso ajudar? Fica a questão no ar. É qualquer coisa, faz-me lembrar os meus avós, porque eles tinham cafés. Então a ideia de vens à mesa, está um cliente e dizes em que é que posso ajudar? Uma disponibilidade, não é? E ao mesmo tempo não é o que é que vai querer consumir ou quer alguma coisa, não é em que é que posso ajudar. É como a minha mãe pode dizer isso a um doente ou a alguém que a visita na consulta, porque ela é médica, em que é que posso ajudar? Mas para mim é quase uma forma de vida e ao ouvir-te dizer, falar de empatia, para mim é também uma forma de empatia, é começar por falar com os outros fazendo uma pergunta, em que é que posso ajudar? Melhor pergunta para terminarmos. Obrigado. Obrigado.